Bem, pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema novamente de ampla repercussão para toda a sociedade, né? Não só para a saúde da mulher, nem tampouco para o momento da gestação, mas de um tema que interessa a todo mundo, principalmente para o caminho que a gente está em seguida na sociedade, com esse aumento importante do número de pessoas com sobrepeso e obesidade, e visando tratar um pouco desse tema, não só de âmbito geral, mas também falando sobre a saúde da mulher. Hoje a gente vai poder discutir um pouco sobre a cirurgia bariátrica, né? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Hércules, que é um colega de grande experiência nessa área, que tem tido bons resultados aqui, trabalha sempre conosco em algumas pacientes. E como é um tema que envolve muito a saúde da mulher, envolvendo tanto a preparação para quem quer engravidar, como aquelas pacientes que se encontram gestantes ou no pós-operatório ou após ter feito um processo de cirurgia bariátrica, né, a gente vai tratar sobre esse tema, tratando sobre algumas dúvidas, né, mostrando alguma dificuldade que a paciente pode encontrar, quais são os temas importantes que a gente não pode deixar de cuidar, né, tanto no pré-operatório como no segmento após cirurgia. E hoje a gente vai aqui com o Hércules discutir um pouquinho mais sobre isso. Hércules, muito obrigado por você estar aqui conosco. Realmente é um tema que hoje em dia está cada vez mais frequente e que, como a gente tinha conversado antes, que tende a caminhar para realmente aumentar muito o número de pacientes pela quantidade de pessoas que têm na condição de obesidade, né? Então, fique à vontade, muito obrigado, pode se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, para que a gente comece aí a discutir um pouco mais sobre esse tema. Bem, obrigado Lilian, obrigado Felipe. Tá, é bacana estar aqui com vocês, a gente já troca essas experiências no dia a dia, mas é bacana a gente poder ampliar um pouco o alcance das informações que a gente tem para dar, né? Eu tenho minha formação aqui em Natal mesmo, a faculdade na UFRN, depois eu fiz a residência de cirurgia geral aqui, na UFRN também, no Onofre Lopes, e depois eu fui para o interior de São Paulo. A gente se encontrou lá por um tempinho, né, Lilian? Lá em São José do Rio Preto. Cidade boa, bom, quente, né? Mas é isso, Felipe, esse tema não é um pouco relevante, não. Ele tem uma relevância cada vez maior. Se você prestar atenção, a nossa população está ficando cada vez mais obesa, tá? Em obesidade, se a gente for ver no Brasil, 20% das pessoas já são classificadas como obesas e 50% está com sobrepeso. E a gente já vinha conversando sobre isso. A influência na saúde global das pessoas ela é muito importante. E na gestante, então, nem se fala, tá? Que é uma fisiologia completamente diferente. Então, assim, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Uhum. Eu acho que, Hércules, a gente pode começar. Eu acho que recentemente teve uma celebridade, né, Felipe, que colocou, né, e que justificou ter feito a cirurgia bariátrica porque queria engravidar. E eu acho que é interessante a gente começar falando de como que a obesidade ela interfere na questão de fertilidade, né? Então, aí, uma das estratégias é a cirurgia bariátrica, e aí como é que a gente tem essas avaliações, como é que essas pacientes chegam para você, se realmente elas chegam com essa ideia de, eu quero engravidar, qual é a demanda delas quando elas procuram vocês? Esse tipo de paciente, ele vem de duas formas para a gente. Ou ele vem já encaminhado pela própria obstetra, a paciente que ela tem uma dificuldade de engravidar, que ela já investigou várias causas, que ela já tratou uma resistência insulínica e termina que ela vem encaminhada pela obstetra, ou então ela vem encaminhada pelas vizinhas, né? Mulher, você não vai engravidar enquanto você não emagrecer, então termina que o paciente ele pode vir por meios próprios, como a gente fala, ou ele vem já encaminhado por um profissional. Quando ela vem encaminhada por um profissional, ela já vem muito mais bem endossada, né, na indicação sobre a cirurgia e pelos cuidados que essa paciente já tem, tá? Mas o conhecimento popular também já tem direcionado para a gente. E a gente percebe que essas pacientes elas estão cada vez mais orientadas. Só que a gente tem uma falsa impressão de que é o caminho mais fácil, entendeu? E não é o caminho mais fácil. E às vezes também não é para ser o primeiro caminho. Quando essa paciente ela vem encaminhada pelas vizinhas, a gente termina que encaminha e faz o acompanhamento junto com a obstetra, para fazer essa avaliação se realmente a infertilidade dela veio devido ao excesso de peso e se ela tem essa indicação. Então, assim,
esse encurtamento das especialidades é importante. Eu não posso só eu fazer a cirurgia por causa de uma infertilidade, porque a infertilidade ela pode ter outras causas, entendeu? Não como causa única, né? Assim, e de uma forma mais ampla, qual seria a primeira orientação que você passaria no sentido assim, quando é que a gente deve enxergar a cirurgia bariátrica como o próximo passo, né? Seja na saúde da mulher que pretende engravidar, na saúde de uma pessoa que precisa perder peso, né? De uma forma mais ampla. Quais são as indicações para aquela pessoa que está escutando a gente que diz, poxa, já me disseram que o meu caminho seria esse. Então, qual é o paciente que a gente diz, olha, está na hora de a gente conversar com você sobre uma cirurgia, né? Quando é que chega esse momento para a pessoa que tem um sobrepeso, uma obesidade, né? Qual é o momento que a gente deve usar a cirurgia como estratégia de cuidado de saúde? Quando a gente parte pela parte literal da coisa, pela indicação, tá? A gente faz uma conta com relação ao IMC. Os pacientes que têm IMC a partir de 35, associado a alguma comorbidade, a gente teria indicação de fazer a cirurgia bariátrica. E quando esse paciente ele tem um IMC acima de 40, não precisaria de nenhuma outra comorbidade para a gente fazer essa indicação da cirurgia. Só que essa indicação ela não pode ser apenas no papel, tá? Às vezes o histórico do paciente ele é muito mais importante do que o número, porque o cálculo de IMC é um cálculo meio burro, ele não leva em consideração a massa do paciente, a parte muscular, sim, entendeu? E o histórico do paciente ele é muito importante. Uma pessoa que ela engravidou e ela engordou durante essa gravidez, ela está com excesso de peso e ela quer uma solução mais rápida. A cirurgia ela não é indicada para essa paciente, entendeu? Agora, uma pessoa que tem já um histórico de luta contra a obesidade, vários anos com tratamento, vários tratamentos, então é uma pessoa já com um candidato mais forte para poder fazer. Já vem de uma longa tempo ali predestinado a chegar nesse objetivo, né? Isso. E a gente vê essa questão o pessoal vê a cirurgia como uma fada madrinha. Vou ali perder um pezinho, volto já, né? Doutor, por favor, usa a fada madrinha aí, né? E não é bem por aí, né? Tem toda uma luta que vai travar principalmente a parte da cirurgia, né? Como você falou, não é um caminho fácil. A cirurgia, a gente costuma conversar com os pacientes que a cirurgia ela não faz milagre em ninguém, tá? Na verdade, quem faz o milagre é o paciente. A cirurgia ela tira você de uma situação onde você está acima do peso, onde você não consegue, por meios próprios, controlar a sua dieta, fazer uma atividade física, porque você tem várias limitações para fazer isso. E a cirurgia ela tira você desse excesso para uma situação de quase normalidade, onde você, nessa normalidade, pode fazer atividade física de forma mais regular, sem tanto sofrimento assim, tá? E cuidar de uma dieta mais equilibrada. Mas se você não fizer isso, aí o milagre não acontece não, tá? Você não trilhar no caminho dos novos hábitos, aí você vai voltar a ganhar peso sim, porque a cirurgia não faz milagre não. Uma colocação assim, dentro do que você observa de insucesso daquele paciente que foi subido na cirurgia e que não chegou à redução de peso, ou à qualidade de vida, ou à condição de saúde, que deixou de ser hipertenso, obeso, diabético. Qual é o que você observa como mais dificuldade para a gente não conseguir realizar esses objetivos que eram pré-operatórios? A gente tem, Felipe, eu bato muito na tecla da preparação, tá? Esse paciente, quando ele chega para a gente, que ele quer um resultado rápido, que ele acha que pode chegar, não, eu quero fazer a cirurgia mês que vem, sem grandes preparações, sem grandes avaliações, é um paciente potencialmente para dar errado, tá? A cirurgia ela não é o tratamento, ela faz parte de uma estratégia de tratamento, tá? Então é um paciente que ele tem que ter a parte nutricional bem avaliada e bem orientada, é um paciente que ele tem que passar por uma preparação psicológica, porque não é a preparação para se submeter ao ato cirúrgico. Se você faz uma cirurgia de vesícula, você faz uma preparação para isso. Se você faz uma cirurgia de hérnia, você faz a preparação pré-operatória para submeter à cirurgia. A bariátrica não, ela é diferente, tá? Eu falo que a gente é um pouco especial com relação a isso. Mas eu tiro um pouco o mérito da cirurgia como tratamento, porque o tratamento não é a cirurgia. O tratamento, ele envolve toda a preparação pré-operatória, ele envolve a cirurgia e ele envolve o resto da vida do paciente. A mudança de vida, né, de estilo de vida. Se ele falhar em qualquer parte disso, ou ele não vai ter um resultado ótimo, ou ele vai ter o reganho de peso, tá? Então, assim, essa parte da preparação ela é importante para botar na cabeça do paciente
que ele tem que se preparar para a mudança, para o resto da vida. Que aquela estratégia que ele faz, às vezes a paciente chega e diz assim, eu estou perdendo peso para fazer a cirurgia, mas não é bem eu estou perdendo peso, eu estou mudando meus hábitos para fazer a cirurgia, né? Porque a partir da cirurgia, seus hábitos deverão ser outros, né? Na nossa rotina de avaliação, quando o paciente ele chega para a primeira consulta, às vezes ele não entende muito, mas a primeira consulta de uma cirurgia bariátrica, ela demora 1 hora e meia, pode demorar 2 horas. Entendeu? Porque a gente tem que entender o perfil desse paciente. Não adianta só chegar a fazer um corte e costura dentro da barriga dele, porque eu não vou estar resolvendo o problema. Entendeu? E é nesse momento que a gente começa a impregnar um pouco da cultura do que ele vai precisar na vida dele. Eu falo, eu não preciso que você, da noite para o dia, comece a virar a musa fitness, que você comece a comer só alface. Mas você, aos poucos, no dia a dia, você vai ter que começar a mudar. Eu preciso tomar esse refrigerante todos os dias? Eu preciso tomar, tá? Eu sou viciado em Coca-Cola, tá? Então vamos, em vez de tomar 1 litro por dia, vamos tomar 900? Vamos diminuindo. Para você começar a ter mudanças pequenas diárias, para quando você fizer a cirurgia, isso aí começar a engrenar melhor. Entendeu? Então, assim, é o paciente que ele, se fosse fácil ele perder 20 quilos antes da cirurgia, ele não estava lá para operar. Mas a gente tem que começar a empregar isso. Entendeu? E na parte da preparação, a primeira consulta eu falo, ganhou peso, a gente não opera até você perder o peso que você ganhou no pré-operatório. Senão, você está jogando nas costas do cirurgião o seu resultado. E o resultado não é do cirurgião. É você quem conquista, né? A cirurgia vai lhe dar uma ajuda, vai lhe dar uma ferramenta a mais para você poder manter na sua mudança. Você falou a melhor palavra. A cirurgia ela é uma ferramenta. Se você usar da melhor forma possível, você vai ter o melhor resultado possível. Se você não utilizar, deixar guardada, ela não vai funcionar. Entendeu? E aí, voltando aqui para o assunto da gestação e da fertilidade, a estratégia é bem interessante. Eu acho que hoje a gente tem um número muito grande de paciente em consultório já gestante, né? A paciente que quer se preparar, mas lembrar da importância do tratamento da obesidade, né? Então, a paciente, quando a gente fala assim, no caso a que se preparou, né, que disse, eu fiz a cirurgia por isso. Então, lembrar que a obesidade, ela está associada a ciclos de anovulação, né? A paciente fica sem ovular, que ela está associada à hipertensão, à diabetes, e muitas vezes, quando a gente tem a realização da cirurgia, essas comorbidades, elas desaparecem, né? E isso acaba sendo uma estratégia bem comum, e eu acho que isso tem aumentado muito a frequência de pacientes com esse perfil dentro do consultório, né? Dentro do pré-natal em geral. De uma forma assim, que eu observo até, vamos dizer, eu estou lhe passando a dica nesse sentido, que a gente usa muito, o desejo de gestar, muitas vezes, ele é muito forte. E por essa realização, a paciente se submete a situações que, não fosse por outro, se fosse pela questão estética, pela uma cobrança da família, talvez não fizesse. E às vezes é como a gente estava conversando, como é uma mudança que depende do comportamento, você apenas vai lhe dar uma ajuda, mas uma ajuda que pode ser útil ou não, se você não tivesse desprendimento de mudar. Às vezes a pessoa tem que mostrar realmente nesse pré-operatório que de fato está em condições de mudar o comportamento. Sim. Porque você não nasceu obeso. Você está obeso por uma série de condicionantes e que se você não muda essas condições naquilo que lhe cabe, pelo menos em termos de hábitos de vida, de alimentação, de costumes, de fato você não vai conseguir, porque a cirurgia vai, se você não mudou, você continua o mesmo, vai voltar no mesmo lugar que você estava antes. É o seu estilo de vida que levou a chegar onde você chegou, e você precisa entender que você pode procurar um outro caminho. A cirurgia apenas é uma facilitação, mas que se você não mudar a rota, você vai chegar no mesmo destino. E às vezes usar essa vontade de gestar, inclusive como a gente usa, abrindo os olhos do paciente por todos os riscos que a gente se depara quando a gente tem uma pessoa que passa por uma gestação em vigência de hipertensão, de obesidade, diabetes, e esse trio junto, quando se junta a gestação, é realmente assim, um prato cheio para inúmeras complicações. Eu acho que até o perfil obstétrico tem mudado também. A gente está tendo cada vez mais a gravidez em mulheres acima de 30 anos, acima de 35, Sim. E quando você pega essa gestante com 35, 38, 40 anos e ela é obesa, hipertensa, diabética, o grau de complicações é escalável, Isso, né? Com certeza. bem mais complicado. E se você depara, eu estava comentando desse na residência, que
A gente teve uma paciente que era obesa, hipertensa, diabética e que engravidou acidentalmente, não estava planejando, aos 49 anos. Espontâneo. E quando a gente vai ver essa estatística da paciente, o grau de mortalidade materna para essa paciente é de 20% durante a gestação, fora as complicações pós-parto. Então, você veja que eu tenho, a cada 5, uma delas não termina a gestação. É muito grave. É muito grave. Né? E aí, o quanto é importante a gente tratar a obesidade como doença, que às vezes o pessoal ainda tem uma dificuldade de enxergar isso como, você diz assim, eu sou hipertenso. Né? Você tem um problema de saúde? Não tem problema de saúde, não. Né? E não percebe o quanto isso, né, gerencia todo um funcionamento inadequado do corpo e gera como consequência outras doenças, né? Tão importante quanto. E ter essa percepção, realmente, além de ser difícil, envolve outra questão. Vai fazer o que com isso? Porque o querer mudar é difícil. E se manter na mudança é mais complicado, né? A gente encontra muito também no perfil do paciente obeso, que ele tem muita resistência também a essa interferência externa. É muito difícil chegar assim, Felipe, igual você está obeso, você precisa fazer uma coisa com você. Enquanto você não perceber o quanto isso está sendo ruim para você, você não adere à cirurgia. A mudança tem que vir de dentro, né? Tem que vir de dentro. O paciente obeso, ele encontra dificuldade nas pequenas coisas no dia a dia. E na hora que ele encontra essa dificuldade, ele vai se adaptando. E ele vai se adaptando, vai se negligenciando, ele vai abdicando de certas coisas até um ponto que ele não aguenta mais. Aí é nessa hora que ele começa a aderir e a pensar na possibilidade. Eu tive uma paciente que é o retrato de muito paciente obeso, que ela veio de São Paulo, ela veio para cá, operou comigo, voltou para lá, depois de 45 dias ela ligou para mim, chorando, porque tinha conseguido lavar o pé durante o banho. Você imagina o quão isso é difícil para uma pessoa, você admitir que você não tem a capacidade de se abaixar para lavar o próprio pé. Eu não estou nem falando com relação a amarrar cadastro, porque amarrar cadastro, o paciente obeso ele já não usa mais sapato com cadastro, ou já deixa o sapato com o cadastro sempre amarrado. E é viajar no avião, como tem casos que a gente vê na mídia, que está apertado, é não conseguir provar uma roupa, é você chegar numa loja e ser hostilizado, entendeu? Então, assim, são coisas que você vai abdicando no seu dia a dia para tentar levar uma vida mais próxima do normal possível. E não leva. Até que você se convence que você não está mais praticamente vivendo. Aí você acha que realmente é a última coisa que você tem que fazer e você vai encarar a cirurgia. E não precisava chegar nesse ponto. Né? Não precisava. E aí, falando um pouco dessa, agora voltando mais para a saúde da mulher, a gente tinha comentado antes que, assim, o quanto essa questão do sobrepeso, ele fala diretamente com o ciclo ovariano, né? E muitas vezes a gente vê com muita frequência, e não falando de pacientes candidatos à cirurgia, mas aquela paciente tem um leve sobrepeso, está sedentária, que ela inventou de caminhar com o marido, ou decidiu perder peso porque ela estava, sei lá, querendo uma questão estética, e começou a caminhar. Não precisou nem perder muito peso, nem teve uma intensidade de atividade física, mas já foi suficiente para o ovário dela acordar, né? E aí ela disse, eu estava caminhando, perdi 2, 3 quilos de Flip, quando eu vi estava grávida, né? E aí a gente vem nessa questão, tipo, e para a gestante que quer engravidar, ou aquela paciente, tipo, fiz uma cirurgia bariátrica, visando a gestação ou não, quais são os cuidados que a gente tem que ter direcionado com a mulher nesse sentido, né? Principalmente focando na questão do anticoncepcional, né? Da preparação, quando é que a paciente vai estar liberada para dizer, Hércules, eu posso engravidar quando? Né? Essa paciente candidata à cirurgia, mulher em idade fértil, ela é uma coisa que tem que ter um olhar especial para essa paciente, desde o primeiro momento, porque tanto a contracepção como o resultado da cirurgia está diretamente ligado ao que a gente vai conduzir. Então, assim, se eu pretendo operar essa paciente, o anticoncepcional oral que tem estrogênio, ele tem que ser suspenso porque ele pode aumentar o risco de trombose durante o perioperatório, um mês antes, um mês depois, tá? Só que é uma paciente que a gente tem que ter muito cuidado, porque como você falou, o ovário ele acorda depois da cirurgia. E ele acorda muitas vezes nesse tipo de paciente, mesmo que o paciente ele não perca grande quantidade de peso. Porque um dos efeitos da cirurgia é um efeito mais metabólico, hormonal. Por exemplo, o paciente ele vai operar hoje e ele é hipertenso, diabético, tem resistência insulínica.
amanhã ou depois eu estou dando alta dele para casa sem os remédios de pressão, sem os remédios de diabetes, porque está tudo controlado e o paciente não perdeu peso ainda. É nesse momento que o ovário de vocês acorda também, entendeu? E se essa paciente ela não tem cuidado, ela engravida no pós-operatório quase que imediato, entendeu? Então tem que ser traçada uma estratégia, ela é importante que seja traçada uma estratégia junto com o obstetra, com o ginecologista da paciente, desde o pré-operatório, tá? E essa estratégia, ela envolve tanto os contraceptivos como o que a gente vai fazer depois. Isso. Entendeu? Então, é comum que a paciente, né, nessa preparação, e aí nisso que a gente fala que a gente conversa muito afinado, que essa paciente já chegue para a gente antes da cirurgia, dizendo, doutor Hércules me mandou para eu colocar o meu DIU, ou para colocar, então ela já vem com o método definido, né? Normalmente a gente escolhe o não oral e tira o estrogênio, mas acaba optando pelos de longa ação, porque tem a questão do pós-operatório também, né? Do que Isso. não é a cirurgia em si, mas o que vai fazer de estratégia depois, a perda de peso, a adaptação da alimentação, até chegar a um ponto em que ela vai poder ser liberada para engravidar. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? Que eu até perguntei a Hércules aqui, a questão do tipo de cirurgia se interfere, né? Mas eu vou fazer, mas não quero engravidar, né? Depois. Então, é bem comum a gente acabar optando pela alongação, pelo método de alongação, no caso, os implantes, que duram 3 anos, ou os DIUs, né? De 5 a 10 anos, a depender do desejo da paciente, né? Outra coisa que também eu acho que colocar, Hércules, que isso é mais no meu caso, mas muitas já vêm orientada para fazer o uso do DIU hormonal. Né? E por que isso? Na verdade, quando a gente escolhe essa estratégia, a gente está visando diminuir a perda sanguínea dos ciclos menstruais, né? Que eles podem aumentar, e com isso diminuir o risco da anemia, né? Que é uma das complicações que a gente tem no pós-operatório, né? Depois da cirurgia. Essa é uma paciente que ela tem um ciclo tão conturbado no pré-operatório que muitas vezes essas pacientes no pós-operatório, que elas voltam a fazer ciclos mesmo, que começa a proliferar mais o tecido endometrial, essas pacientes elas têm os primeiros meses do pós-cirurgia com sangramentos bem mais intensos. Entendeu? É por isso que essa estratégia no pré-operatório ela é mais importante. Entendeu? Exato. E por que a gente fala tanto com relação à gravidez e cirurgia bariátrica? Por que é tão importante a gente comentar com relação a isso? Por que é importante a gente deixar claro para a paciente quando que ela pode engravidar? A gente fala que o potencial de perda de peso numa cirurgia dessa pode durar de 1 ano e meio até 2 anos. E por que é importante esse intervalo? Você imagina que você vai ter de 1 ano e meio a 2 anos para você perder todo o teu excesso de peso. Mas na hora que você engravida, você não pode mais se dedicar ao seu perda de peso porque você tem uma criança dentro de você que depende de nutrientes para poder se evoluir bem. Então, assim, se você engravida no pós-operatório recente, você tem 2 problemas. Está indo na contramão do serviço. Você está indo na contramão do seu tratamento, que você lutou muito por ele, e você está indo na contramão do desenvolvimento da sua criança. Então, assim, é por isso que é importante essa estratégia de contracepção pré-operatória, para que no pós-operatório não tenha nenhuma surpresa. Entendeu? Perfeito. E existe essa data ou esse número, vocês dizem assim, só pode engravidar tanto tempo depois da cirurgia? A gente fala que é mais ou menos 1 ano e meio. Mas, só que com o avançar das técnicas e com a difusão um pouco mais da informação, os pacientes eles têm chegado para a gente mais precoce. Antigamente você ia operar pacientes com IMC de 45, de 50. Hoje a gente consegue operar mais tranquilo pacientes com IMC de 35, 36, 37. Mas isso vai variar, Hércules? Por exemplo, se eu atinjo o meu percentual de perda em tanto tempo, eu posso optar, então, como uma meta, né? Pode, né? Se você alcança, se seu peso estabilizou e você não tem nada alterado metabolicamente, nenhuma vitamina, nenhuma carência, nenhuma deficiência de nada, você já pode engravidar. É o mesmo... a mesma linha de chegada que a gente fala com relação até à cirurgia plástica também. Os pacientes, eu posso fazer a reparadora quanto? Eu falei, calma. A reparadora serve para reparar. Então, vamos primeiro começar a destruir para depois você reparar. Então, assim, da mesma forma, a gravidez, a gente fala, parou de perder peso. O peso está estável por 2 a 3 meses. Não tem nenhuma deficiência de nenhum nutriente. Pode engravidar, porque você não vai Chegou no seu equilíbrio, né? Você não vai ter prejuízo ao tratamento e nem vai ter prejuízo ao desenvolvimento da criança. Mas, assim, a data que a gente combina no pré-operatório é pelo menos 1 ano e meio. Entendeu? E isso independe da técnica cirúrgica que é feita. Vai depender só do resultado. Só do resultado mesmo. A técnica cirúrgica ela pode interferir com relação ao tipo do anticoncepcional que o paciente pode tomar. Tá?
A gente fala que hoje a gente não fala muito com relação a cirurgias, alteração de absorção nas cirurgias com relação a nutrientes, tá? Mas com relação a algumas medicações, o anticoncepcional é uma delas, o bypass sabidamente é uma cirurgia que pode alterar a absorção e não funcionar um método contraceptivo. Já o sleeve, que é uma cirurgia que não tem desvio intestinal, ela não vai ter esse tipo de comportamento, tá? Mas a gente sempre pede a orientação do obstetra para os pacientes, porque quem vai conduzir isso não é a gente, entendeu? Perfeito. E não é aquela paciente que falhou o método, né? Ou não houve método, né? E aí, nos primeiros 60 dias, ali 3, 4 meses, está gestante. E agora, né? Qual é o cuidado que vocês observam, assim, ou pelo menos a recomendação, ou quais são os desafios que vocês mais observam nesse tipo de paciente, ou durante esse período de gestação? Que, olha, a paciente normalmente acaba tendo mais dificuldade nesse ponto. Né? Quando vocês fazem o pré-natal, vocês já fazem a reposição normal de uma paciente não operada. Então, assim, vocês já fazem reposição do complexo polivitamínico, vitamina B12, vocês já fazem reposição de ferro nesses pacientes. Só que quando uma paciente nossa, independente da idade de gestação, da idade de pós-parto, da idade pós-cirurgia que ela tenha, eu sempre falo, engravidou, venha, porque a reposição ela tem que ser um pouco mais vigorosa. A reposição da obstetra você pode fazer direitinho, mas eu digo para os pacientes, vamos fazer um pré-natal junto com o cirurgião bariátrico também, porque a gente sabe como que vai absorver, onde vai absorver e a via que a gente vai fazer de administração dessa suplementação. Trocando as estratégias, né? As vias. Exato, porque às vezes não adianta você fazer uma reposição por comprimido, entendeu? E a importância que ela tem em determinados momentos da gestação é que aquilo seja muito bem absorvido para que não tenha prejuízo na criança. Então, engravidou logo depois da cirurgia... A reposição tem que ser mais rápida, né? A efetividade tem que ser maior, né? Dessa reposição. Tem. E a gente termina que faz um pré-natal junto. Com o acompanhamento que a gente faz geralmente num pós-cirúrgico normal. O paciente ele vem para mim com 15 dias, com 1 mês, com 3 meses, 6 meses e 1 ano. Se essa paciente engravida, ela vem para mim mensal. Entendeu? Ela vem para mim mensal, a gente acompanha com exame, porque a gravidez ela dura só 9 meses. Eu não posso esperar que ela volte daqui a 6 meses, porque eu não posso correr atrás de uma coisa que já passou, perdeu o bonde. A gente fala em carências nutricionais, mas algum outro evento é mais comum pela gestação? Um evento de risco? Entendeu? Quando a gente fala em complicações tardias de cirurgia bariátrica, tem várias que podem acontecer, e uma das mais temidas é com relação à obstrução intestinal, tá? Como é que pode acontecer uma obstrução intestinal relacionada à cirurgia bariátrica? Na técnica do bypass, a gente faz um desvio no intestino, e esse desvio pode criar uma brecha entre os intestinos, tá? E durante o desenvolvimento da criança, com o crescimento do útero, a dinâmica do abdômen ele muda. Então, a pressão ela pode direcionar o intestino a passar por dentro dessa brecha. A gente chama isso de hérnia interna. Tá? E hérnia interna é uma complicação cirúrgica de cirurgia bariátrica. Tá? Não é muito comum, mas pode acontecer. E para acontecer durante a gravidez, realmente tem que estar relacionado ao bypass. O sleeve ele não tem esse tipo de complicação, porque você não tem desvio no intestino, você não mexe nessa dinâmica. Tá? Perfeito. Outra coisa que pode acontecer piorar durante a gravidez também é com relação a refluxo. Você já tem, no final da gravidez, refluxo nas pacientes. Tem a parte hormonal e tem a parte também da dinâmica no abdômen. O aumento da pressão também causa esse desconforto no estômago. E nos pacientes que têm sleeve, a gente pode ter mais refluxo, porque o sleeve já é uma técnica que aumenta a pressão no estômago. Entendeu? Então, assim, cada técnica tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. O importante é que a gente tenha acompanhamento para poder tratar em conjunto. Identificar precoce também, né? Isso. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Verdade ou mito? A paciente que fez cirurgia bariátrica pode fazer o teste de tolerância à glicose? Ai, meu Deus. Poder pode, mas é uma maldade que você está fazendo com ela. Eu não faria. Não deve, né? Eu até oriento as minhas pacientes, não faça. Não faça, porque se você fizer e não sentir nada, ótimo. Tapinha nas costas, tudo bem. Mas a chance dessa paciente ter um dumping, que a gente fala, é um desconforto bem intenso.
e desnecessário. Desnecessário, então, não faça. né? É bem interessante, assim, não é, eu perguntei brincando assim, porque não é infrequente isso acontecer da paciente que fez uma bariátrica e aí ela fez ou relata que já foi feito. Ela já né? chega falando do que aconteceu. Do que aconteceu. Já chega falando da tragédia que houve, né? Porque realmente é um desconforto que às vezes a pessoa que normalmente não tem cirurgia, já é um teste que habitualmente você vê paciente que às vezes não consegue terminar o teste, assim, né? E que de fato você pode avaliar por outros meios, como perfil glicêmico, você vai ter essa avaliação, né? O que é o dumping? Para que quem não sabe, que está vendo a gente agora entender. Quando você faz a cirurgia bariátrica, você está entregando o alimento mais rápido no intestino. Ou pelo bypass, um desvio direto do estômago pequenininho direto para o intestino, ou por uma mecânica, quando você faz o sleeve, que você transforma o estômago em um saco, num tubinho, você aumenta a pressão dele e ele joga a comida mais rápido para o intestino também. Então, o intestino ele recebe esse alimento e ele absorve mais rápido, e o fato dele absorver mais rápido faz com que o corpo libere alguns hormônios, algumas substâncias que podem causar reações. O dumping é isso, tá? Na hora que você dá alguma coisa muito calórica ou com muita glicose, absorve muito rápido e esse paciente libera alguma substância que faz você passar muito mal. Você pode, inclusive, ter uma hipoglicemia por causa disso. Você absorve muita glicose rápido, o corpo libera muita insulina e você faz uma hipoglicemia por causa disso. Então, assim, são sensações bem desconfortáveis que o paciente pode ter. Então, o ideal é que a gente não faça, né? A gente ter vamos dosar outras coisas. Vamos ter esse cuidado. Não, ia esclarecer que, tipo, a paciente que fez cirurgia bariátrica, a gente, habitualmente, no pré-natal, já tem mais um cuidado com essa questão da reposição dos nutrientes, das vitaminas, principalmente. A questão do ganho de peso do bebê, né? Que habitualmente, às vezes, o pessoal pergunta como se já fosse uma condenação. Tipo, olha, já que eu fiz, meu bebê vai obrigatoriamente ter esse problema? Normalmente não, desde que seja, né, bem equilibrada essa reposição, né, como também o acompanhamento nutricional, sempre com a dieta ali hiperproteica, que a gente consegue manter habitualmente. A gente não tem visto um risco maior de diabetes nem de hipertensão nas pacientes que já estão equilibradas, né, exceto aquelas que de fato chegam ainda com sobrepeso maior ou que às vezes não conseguem manter o cuidado dessa questão da alimentação, a questão da mudança dos hábitos, né, que às vezes é tão importante nesse pós-operatório, que às vezes também é outra questão que sempre já chega com aquela sensação tipo, já que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu já sei que eu vou ter que ter esse tipo de problema ou de acompanhamento e às vezes desmistificar que tipo, olha, tudo depende dessa questão do equilíbrio, né? Se você consegue manter um equilíbrio, principalmente já está numa condição do pós-operatório a longo prazo, que você já chegou num nível que está o corpo já mais equilibrado, né? Que já atingiu as metas, já tinha uma situação metabólica bem organizada, um ganho de peso que já chegou, uma perda de peso, na verdade, já chegou num nível já mais aceitável. Normalmente não tem um pré-natal com tanta complicação nesse sentido. Pelo contrário, você vai usar os cuidados que precisa, mas que tem uma gestação bem mais tranquila do que aquela que engravida que não fez a cirurgia, por exemplo. Uma coisa que é importante nesse perfil de paciente, por que é importante numa paciente que me procura inicialmente por uma infertilidade sem ter procurado obstetra antes? É uma paciente que ela já traz uma carga psicológica bem pesada. Ela está tentando engravidar há anos e não consigo. Aí se eu vendo para ela a ideia de que se ela operar a bariátrica, que ela vai engravidar e ela não engravidar porque ela tem um outro fator causando essa infertilidade, eu vou causar uma frustração muito grande nessa paciente. Então, assim, se o motivo dela querer fazer a cirurgia é a infertilidade que ela acha que ela tem, ela primeiro tem que passar pelo obstetra. Porque já pensou, faço a cirurgia e depois da cirurgia ela emagrece, fica tudo bem e não engravida e você falou para mim que eu ia engravidar. Então, esse envolvimento de vocês é importante com relação a isso também. Eu acho que essa questão de dosar bem a importância da cirurgia para a gestação é justamente de você ter o cuidado de dizer que o quanto isso facilita, principalmente os resultados perinatais. Eu acho que o grande ganho que a gente tem para a sociedade é esse. É uma gestação bem mais saudável, bem mais segura para a mãe e bebê, né? Então, é super importante aquela paciente que vai ser submetida à cirurgia, não necessariamente com esse intuito, mas que passa a pensar na gestação após, que todo um cuidado de esperar o tempo adequado, o quanto aquilo muda na vida dela,
né, de ganho, de qualidade de vida, de uma gestação saudável para mãe e bebê, mas justamente não condicionar, como você falou, não amarrar uma coisa a outra. Você vai se operar para engravidar, porque não é bem por aí, até porque existem outras questões, como você abordou, que não necessariamente depende da cirurgia, e principalmente entender que a cirurgia é para a vida dela a longo prazo, né? Não é para uma coisa imediata, não é um ganho, eu quero só isso aqui, vou buscar e tchau, né? E aí, por exemplo, envolve toda uma mudança de comportamento, né? Tem que se enxergar diferente. Eu acho que a gente citou em outras conversas a questão da virada de chave, né? Quando você tem essa ideia da maternidade, é o que você tem para você e o que você tem para seu filho. Então, a cirurgia, como foi falado aqui, ela é uma das ferramentas. A gente entra junto, sempre associada, a gente acompanha o grupo, tem a orientação do exercício físico, tem a orientação da dieta, são todas as outras coisas que vão vir e vão fazer com que essa gestação ela seja mais saudável, que o puerpério seja mais saudável, que a gente tire aquelas comorbidades do caminho, né? A hipertensão e a diabetes são as mais frequentes, mas outras que possam vir a estar associadas por causa da obesidade. Então, assim, a importância que tem a cirurgia é associar também a essa mudança de estilo de vida, né? Então, tem que olhar por essa ótica também. É a virada de chave. A gente sempre está conversando que a gestação é um ponto importante na vida da mulher. Ela vai mudar realmente em tudo, não é só a questão do ter o filho, mas as mudanças de hábitos, de ideias, de tudo. E essa estratégia é uma estratégia importante, mas assim, não única, né? É sempre importante reforçar o que está do lado ali. Lembrar que os fatores de infertilidade, a gente está usando a bariátrica como, mas existem os fatores masculinos, tem fator das trompas, né? Tem outras coisas que podem, alguma outra doença, enfim, que possa estar associada a isso, né? Então, eu acho que é por aí. Outra coisa que é importante a gente conversar é com relação à via de parto. A cirurgia bariátrica, ela interfere na escolha de via de parto, se esse parto vai ser normal ou se esse parto vai ser cesárea. A paciente que faz a cirurgia, ela tem a obrigatoriedade ou deve ter preferência por alguma via? Essa frase eu lembro desde a época da faculdade. A indicação da via de parto ela é obstétrica. Não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica, nem com qualquer outra cirurgia, a não ser que você faça uma cirurgia realmente que altere a dinâmica pélvica, mas no caso da cirurgia bariátrica não interfere em nada, não. O obstetra manda, tá? Tá bom, ainda continua Independente. A bola é nossa. Independente se for bypass, se for sleeve, o que quer que seja, a indicação ela é obstétrica. Perfeito, perfeito. Ótimo. Eu acho que a ideia, assim, o tema, a gente tratou de temas bem importantes justamente nessa questão, né, de trazer primeiro a importância da cirurgia como ferramenta. Eu acho que, adiante do que a gente tem visto nas mudanças da sociedade, é importante a gente entender como essa ferramenta pode e deve ser usada. Né? A gente eu acho que isso tem é um ponto relevante. A mentalidade, ela vem mudando ao longo dos últimos anos, entendeu? A gente teve aí, a pandemia, ela abriu os olhos para a população que a obesidade realmente ela é uma doença, tá? A gente antigamente considerava a procura diminuiu antes da cirurgia, a procura pela cirurgia bariátrica ela aumentou no pós-pandemia, mas isso trouxe essa conscientização de que a obesidade ela é uma doença, ela é um dos principais indicadores de mau prognóstico no paciente que adquiria Covid, tá? E teve uma procura muito desenfreada da cirurgia de 2020 para cá. Hoje a gente vê os números cada vez mais elevados, mas é porque a gente tem uma população com uma demanda muito alta ainda de cirurgia bariátrica. Mas esse entendimento ele é muito bom para todas as áreas da medicina, não só para a cirurgia bariátrica ou só para a obstetrícia, entendeu? Então isso é muito bom para a população entender como doença realmente, tá? Perfeito. E realmente essa chamada da mudança do comportamento, né, que tem que ser obrigatória pensando num resultado de fato interessante do pós-operatório, e essas questões do cuidado com a gestação, né, tanto de você respeitar essa questão do período do ganho da perda de peso, todo o planejamento que é feito para a partir da cirurgia, né, os cuidados naquela paciente que por algum motivo acabou engravidando antes desse planejamento, né, a importância de a gente ter que ter esse cuidado no pré-natal, e principalmente essa parceria entre ginecologista e cirurgião de preparar essa mulher. Olha, já que a gente vai passar por essa situação, vamos preparar para a gente não ter uma gestação fora do planejado, né? Mesmo que ela não tenha, porventura, pensando em gestar, mas entender que, de fato, vai mudar muita coisa na vida ginecológica dela e, consequentemente, vai deixá-la bem mais apta a uma gestação,
né? E que ela tem que ter cuidado com isso, né? Para que, mesmo que seja o desejo, mas que seja feita de forma adequada e no momento mais oportuno para que a gente tenha bons resultados, né? Perfeito. E aí? Muito bem. Tem mais algum conversa? tema? Tem uma questão que a gente estava discutindo antes em relação àquelas sessões de alcoolismo, de situações de Pode falar. mania. Né? Assim, como é que tem observado nesse sentido, o que é que você tem visto nos pacientes, essa questão dos pacientes que têm essa dificuldade, que necessitam de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para questões desse tipo? A gente tem alguns mitos que circundam a cirurgia bariátrica, né? Com relação à depressão, com relação ao alcoolismo, com relação a vários assuntos. Quando a gente fala da parte da depressão, é sempre interessante a gente conversar com os pacientes sobre isso, porque às vezes o paciente mal avaliado no pré-operatório, ele mostra sinais que vão dar problema no pós-operatório, tá? Por que existe essa relação de depressão com cirurgia bariátrica? O que as pessoas falam com relação a isso? Às vezes o paciente ele cria um alvo, um objetivo muito relacionado à cirurgia bariátrica. Eu vou fazer a cirurgia, eu vou perder peso e com essa perda de peso eu vou conseguir engravidar, eu vou conseguir uma promoção no meu trabalho, eu vou conseguir um marido. E quando essa pessoa faz a cirurgia e ela emagrece, ela não consegue o objetivo que ela queria, ela se frustra e ela pode realmente enveredar para um quadro depressivo. E na verdade a cirurgia ela não promete nada disso. A cirurgia ela promete fazer com que você controle uma doença crônica, que é a obesidade, que você controle melhor a pressão, que você controle melhor a diabetes, que você tenha um estilo de vida melhor. Mas quem faz você atingir os seus objetivos é você. Então, assim, se você vai conquistar um namorado, um marido, se você vai casar, isso é uma coisa sua. Quem consegue é você, não é a cirurgia. Quem consegue uma promoção no trabalho não é o fato de você perder peso. Você vai ficar mais apresentável, você vai ficar mais disposto, você talvez fique mais eficiente? Provavelmente sim, mas não é garantia para isso. Então, às vezes, essa preparação antes da cirurgia, com a interferência do psicólogo, para poder já pontuar isso no pré-operatório, é importante, para que esse paciente ele se prepare também para isso. É como eu falei para vocês, a preparação ela é importante para a mudança de essa virada de chave, tá? E esses pacientes eles precisam ter essa consciência com relação a isso. O outro grande mito que tem com relação à cirurgia é com relação ao alcoolismo. Eu vou fazer a cirurgia bariátrica, eu vou virar alcoólatra. Graças a Deus não é assim não, tá? Quando a gente pega um paciente desse que a gente vai avaliar no pré-operatório, a gente tem que entender que existe o paciente que ele é alcoólatra e o alcoolismo ele é uma dependência química do álcool, tá? E existe o paciente que ele é abusador de álcool, existe o paciente que ele é compulsivo, tá? E existe o paciente que ele é depressivo. E a gente tem esses perfis para poder analisar no pré-operatório. Se eu fizer uma cirurgia num paciente que ele é compulsivo, o que é a compulsividade? É eu fazer exageradamente alguma coisa que eu não tenho freio para isso. O paciente compulsivo ele pode ser compulsivo por comida, tá? Ele comer e ele ser obeso porque ele é compulsivo por comer. Ou ele é um paciente que ele bebe muito por ser compulsivo por bebida. Não necessariamente ele é alcoólatra, ele é compulsivo. Existe tratamento para compulsividade. Se eu pego essa paciente ou esse paciente que ele é compulsivo, eu faço uma cirurgia bariátrica nele e eu não trato a compulsividade, eu não identifiquei, o que é que vai acontecer? Inicialmente esse paciente que é compulsivo por comida e eu operei, ele não vai conseguir comer. Só que a compulsividade é um comportamento exagerado, uma coisa sem freio. Então ele termina que ele desvia o comportamento compulsivo para outra coisa. E assim, ao longo desses últimos 15 anos eu já vi compulsividade por tudo. Lá em Rio Preto, então, nem se fala. Ali é uma fábrica de coisas diferentes. Eu já vi compulsividade por atividade física, tá? É ruim? Depende. Se for exagerada, você pode causar várias lesões sérias, tá? Eu já vi paciente compulsivo por atividade sexual e o parceiro vir no consultório reclamar, entendeu? Eu já vi paciente compulsivo por compra, tá? E você, no pós-operatório, ficar compulsivo por compra, você pode falir uma família, tá? E eu já vi uma paciente compulsiva por cappuccino. E essa do cappuccino, ela tomava cappuccino com chantilly. Então, foi uma das causas de reengorda dela no serviço que a gente tinha lá em São Paulo. E quando a gente identificou isso, a gente tratou a compulsividade dela.
Ela voltou a perder peso, mas ela disse que ela não queria ficar triste sem um cappuccino dela. Então ela voltou a engordar de novo porque ela não queria se livrar do cappuccino. Tá? Aí quando a gente fala a gente acabou de falar do compulsivo, mas eu vou falar do paciente depressivo. O problema dele é alcoolismo? Não é. O problema dele é a depressão. E o paciente depressivo, ele pode encontrar uma das rotas de fuga com relação ao consumo do álcool. Tá? O paciente que ele tem o alcoolismo mesmo, não sou eu, cirurgião bariátrico, que vou deixar alguém alcoólatra. Esse paciente ele já tem o gene, ele já tem a bioquímica dele, ele já tem a dependência química atrelada ao corpo dele. Agora, se eu não identifico esse perfil do paciente, tá? Ele tem um histórico familiar importante, ele já é um paciente que exagera no álcool antes da cirurgia e eu não percebo isso, o que acontece? Como eu falei agora há pouco, a gente pega a comida ou a bebida e eu entrego mais rápido no intestino. O efeito vai ser bem potencializado. Esse intestino ele absorve mais rápido e em maior quantidade aquilo que a gente deu. Se esse paciente que não foi identificado ele é alcoólatra ou ele tem uma predisposição ao alcoolismo, o álcool vai chegar mais rápido no intestino, vai absorver mais rápido, ele vai ter o barato da droga, da química mais intenso com a quantidade menor. Então assim, ele vai despertar para o alcoolismo mais precocemente. Então assim, o mito da cirurgia bariátrica com relação ao alcoolismo é esse. Só que a gente precisa sempre botar na mesa e explicar para o paciente. Não é que você fez cirurgia bariátrica que você vai se tornar alcoólatra. O alcoolismo não é para quem quer, é para quem pode, entendeu? E não é todo mundo que pode. E esses casos, normalmente, você não interrompe a questão do evoluir para a cirurgia e pede para a pessoa primeiro ter um acompanhamento psiquiátrico para depois se ressubmeter ou não? Como é que funciona normalmente essa dinâmica no consultório, no dia a dia? Depende do perfil do cirurgião bariátrico, tá? Mas assim, um perfil que a gente tem da nossa equipe lá na Neoformas, um perfil da gente é que você, conversando, identificando esses pacientes, o pré-operatório ele tem que ser feito no tempo ideal do paciente. Não é uma linha de produção. Você não vem aqui, faz esse exame A, B e C e a gente opera você. Tá? Se eu identifico isso, eu mando para o psiquiatra, a gente vai conversando junto, a gente vai acompanhando e no momento que esse paciente está equilibrado, a gente opera. Antigamente você tinha as contraindicações absolutas da cirurgia, hoje a parte psiquiátrica controlada, a gente opera, porque a gente frisa já que está em tratamento de uma forma ou de outra, já tem alguém tomando conta daquele paciente, né, numa questão dessa, né? Eu tive um paciente que o paciente chega assim pra gente, a gente opera em quanto tempo? Eu falo, depende de você, não depende de mim. Geralmente a média é de 2 a 3 meses de pré-operatório. Mas eu cito um paciente extremo, eu acompanhei um paciente por um ano inteiro antes de disparar o pré-operatório dele. Você imagina um paciente que chegou para mim com 20 e poucos anos, com um quadro depressivo muito intenso. Acho que a gente vai aqui acompanhando, a gente vai conversando, eu vou lhe explicando sobre a cirurgia, mas você não está bom para operar. Porque se eu operar você, como você está hoje, a mudança do seu estilo de vida vai ser tão intensa que você pode se matar no pós-operatório. Então assim, eu acompanhei ele durante um ano inteiro. Ele, inclusive, nesse um ano inteiro, ele ganhou peso. Eu falei, olha, não importa. O que importa, na verdade, é a sua cabeça. Quando sua cabeça estiver boa, quem vai dizer não é você. Quem vai dizer sou eu e sou o psiquiatra. O psiquiatra liberou, eu continuei acompanhando. Eu falei, agora a gente está bem, a gente vai operar. Então, operamos, ele emagreceu, ficou bem, realizou o sonho da vida dele, que era se tornar piloto de avião. Bacana, tá? Né? E antes ele não entrava num cockpit do avião. Assim, são coisas bem importantes. Cada paciente é um paciente diferente. A gente não pode virar uma linha de produção, não posso generalizar, entendeu? Bacana. É isso mesmo. Muito bem, obrigado demais. Foi ótima conversa nesse sentido, porque de fato é um tema de muita relevância, não só para a gente que trabalha nessa questão da saúde da mulher, mas justamente trazer à tona para uma série de mitos, de questionamentos que existem para a sociedade e que a gente possa realmente ajudar as pessoas a melhorar esse perfil, né, de sociedade que a gente infelizmente constata essa mudança tão rápida no nosso meio e que uma ferramenta realmente importante é a cirurgia e que as pessoas precisam entender quando devemos pensar nessa ferramenta e de que forma a gente pode usar essa ferramenta para realmente ter uma mudança de vida, uma melhora na qualidade de vida, né, e realmente ser mais útil possível. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade muito boa de disseminar essa informação e mostrar que a gente está cada vez mais atrelado com relação à saúde integral do paciente. Não é só o cirurgião bariátrico, não é só o obstetra, a gente está pensando no conjunto como um todo. Exatamente.
Muito bem, Perfeito. obrigado. A gente que agradece pela oportunidade.